Olá, uma boa tarde a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um e que o amor de Cristo cada dia mais seja mais profundo na nossa vida e que possamos amar as pessoas como Cristo nos ama. Bem, como sempre, a mensagem que eu trago é vinda do Senhor. Em primeiro lugar é para mim, porque eu preciso muito. E essas mensagens é a mensagem que eu estudo e que faz a minha vida espiritual crescer em conhecimento, em obediência e na vontade do Senhor Jesus. Bem, hoje nós vamos falar sobre a santidade. É um tema também muito importante, como todos os outros. A santidade existe praticamente na Bíblia toda, mas eu não posso mostrar todos os versículos, senão esse vídeo aqui ia passar da tarde, da noite. Então eu trouxe alguns versículos que eu achei assim mais interessante para falarmos sobre a santidade. O que é santidade? Bem, santidade é a qualidade ou a característica de quem pode ser considerado santo. O que é ser santo, uma pessoa santa? Santo significa ser separado. É separado das coisas que desagradam a Deus. Isso é ser uma pessoa santa. Ou seja, dotado de virtudes, inocência, piedade e pureza. Então nós já começamos a ver aqui o que é santidade. A santidade se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir da dedicação a uma vida de devoção à consagração total a Deus. Então, já vimos aqui que para ser santo, para ter santidade, nós temos que ter uma vida de renúncia e ter uma vida conforme Deus quer que sejamos. Fazer a vontade dele, não a nossa. Ninguém tem a santidade de Deus. Deus é santo. Santidade igual a Deus ninguém tem. Então, o único que pode chamar de ser santo, de ser que tem santidade, é Deus. Homem nenhum aqui pode ter esse título de santidade. Mas existe outro tipo de santidade que nós vimos acima, que é a dedicação total a Deus. Então, quando nós dedicamos totalmente a Deus, nós adquirimos a santidade de Deus. Essa é a santidade que todo crente deve procurar. Como posso alcançar a santidade? A Bíblia é cheia de versículos que diz como devemos mudar o nosso caráter para termos uma santidade semelhante ao caráter de Cristo. Então, a santidade faz com que o nosso caráter seja um caráter semelhante ao de Cristo. Porque se nós não estudarmos a vida de Cristo, como Cristo era, como ele era com as pessoas, aonde ele vivia, onde ele andava, o que ele comia, o que ele bebia, nós não podemos ter a semelhança do caráter de Cristo. Então, o estudo da Bíblia profundo é muito importante na nossa vida, porque tudo tem que ser dito assim diz o Senhor, não assim diz o homem, nem assim diz eu acho. Então, nós vamos começar a ler aqui na Bíblia ao que fala sobre a santidade. Então, 2 Coríntios 7:1 diz assim: Assim diz o Senhor: Temos, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O que é uma pessoa quando ela tem temor de Deus? Não é medo. Ter temor de Deus é obedecer, é respeitar a Deus. Isso é ter o temor de Deus, respeitar e obedecer. E a nossa santidade, quando a gente obedece a Deus, quando a gente faz as coisas que Deus quer, a nossa santidade vai crescendo, nós deixamos de pecar pecados acariciados, pecados que nós conhecemos, nós reconhecemos e deixamos isso, mas somente com o temor de Deus, somente na obediência de Deus. Hebreus 12:14 também diz uma palavra que é muito bonita. Diz assim diz o Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui está dizendo que se nós não tivermos
paz com todo mundo, se nós tivermos brigas, se nós vivemos estourados, é pavio curto, qualquer coisa a gente já perde o controle, já ofende. Então aqui está dizendo que nós temos que ter paz com todo mundo e temos que ter a santidade, que é essa vivência de estar com Jesus todos os dias, estudando e obedecendo a Cristo. E assim, se não tivermos isso, não veremos o Senhor. Vamos ver também 1 Pedro, 15:16. Não, 1 Pedro 1:15-16, desculpa. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então aqui está dizendo que quem nos chamou é santo e nós também temos que nos tornar santo em todos os nossos procedimentos, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então nós temos que na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de santidade, nós temos que ter pureza, nós temos que deixar de fazer tantas coisas erradas, deixar de fazer a nossa vontade, fazer somente a vontade de Deus. Em 1 Pedro nós já lemos, agora nós vamos em 2 Coríntios 7:10. Vamos aqui. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então nós temos que ter tristeza pelo nosso pecado quando a gente olha para Deus. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Então nós temos que morrer para o mundo se nós quisermos salvar nossas almas. E somente a santidade, a vida diária com Cristo faz com que nós chegamos no nível onde Deus quer que chegamos, mas isso não acontece de um dia para o outro, isso é a vida toda, é sempre melhorar, nossa caminhada cristã é sempre melhorar. E nós vamos aqui ver as características de uma pessoa não santificada. Então nós vamos ver aqui em 1 Tessalonicenses 4, aqui dá um indício de pessoas que querem ser santos, mas tem que deixar o eu e tem que fazer o assim diz o Senhor. Então nós vamos ver aqui 2 Tessalonicenses 3, 4, 5. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A gente sabe que prostituição é tudo que faz com que a nossa vida seja degradante, com que fazer coisas que faça com que a nossa moral vá lá embaixo. Não precisa ser uma prostituta, mas às vezes uma palavra, às vezes uma malícia, uma piada, contar uma piada às vezes que tem certa malícia, isso é considerado uma prostituição. Que cada dia de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então nós temos que ter o nosso corpo em santificação e honra, tomar cuidado com as roupas que a gente usa, mostrando o corpo, faltando roupas em cima, embaixo, roupas transparentes, porque o nosso corpo é o templo do Espírito de Deus. Então Deus fala que nós temos que cuidar do nosso templo, que é do Senhor. Não com desejo de lascívia. O que é lascívia? Lascívia é luxúria, é sensualidade, então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa sensualidade. Então é tudo o que diz para que nós possamos ter uma vida santa. O nosso corpo também tem que ser santo. E nós vamos ver aqui também em Efésios 4, que também isso aqui é muito, muito, muito importante, que aqui vai clarear muito a nossa mente. Chama Exortações à Santidade. Então aqui ele vai falar muitas coisas do que é a santidade. Então aqui nós vamos analisar a nossa vida com o que eu vou ler aqui. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Às vezes a gente pensa assim, é uma mentira, é pequenininha, é só uma mentirinha bobinha.
Não. Mentira é mentira. Não existe mentira pequena, nem mentira grande, nem mentira grave, nem mentira que não é grave. Mentira é mentira, é isso que tá dizendo aqui. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. O que é irai-vos e não pequeis? Às vezes nós ficamos nervosos com alguma situação que acontece na nossa frente. Então a Bíblia diz, irai-vos, nós até podemos irar, quer dizer, não devíamos, mas se nós irarmos, ela diz não pequeis. Então nós não podemos fazer que a nossa ira vire pecado. Então nós temos que controlar a nossa ira, porque o fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Então o domínio próprio está aqui. Irai-vos, mas vamos nos controlar para que não colocamos a nossa ira virar pecado. Então nós temos que controlar isso. Porque aqui diz assim, ainda para completar, não deis lugar ao diabo. Porque quando a gente peca, a gente dá lugar ao diabo. É o diabo que toma conta da gente. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que roubava, não roube mais. Porque não existe roubo pequeno e não existe roubo grande. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu trabalho na casa de uma patroa. Ela não está comigo o tempo todo. Eu falo assim, não, eu vou levar isso daqui. É pequenininha, ela nem vai notar. Não, isso aí é roubo. E não existe roubo pequeno e roubo grande. Para Deus, tudo é roubo. Então, é só um exemplo assim que eu dei, para ser mais claro. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? São palavras que não agradam a Deus. São palavras feias, são palavras maliciosas, são piadinhas sem graça, são brincadeiras sem graça com as pessoas. Isso tudo são palavras torpes e a Bíblia diz que tudo que nós falamos tem que ser para a glória de Deus. Então vamos ter cuidado com o que a gente fala. E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Assim transmite graça aos que ouvem. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas brincadeiras, com as nossas palavras, porque palavras são que nem ao vento, vão e não voltam mais. Pode ser que sejam palavras que para nós parece que não tem nada demais, mas desagrada ao próximo e desagrada a Deus. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então tudo isso deixa o Espírito de Deus triste. E se nós fomos selados para o dia da redenção, qual é o dia da redenção? É estarmos selados para o dia da vinda de Jesus, para estarmos imaculados, irrepreensíveis. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Então nós temos que tirar do nosso coração a amargura. Se alguém nos ofendeu, se alguém nos deixou triste, vamos orar para Deus, para que Deus tire do nosso coração, e vamos pedir perdão para essa pessoa, e vamos perdoar elas, porque se nós não perdoamos as pessoas, Deus também não pode nos perdoar, e está lá no Pai Nosso. E vamos também deixar a nossa ira, como eu já disse, gritaria, vamos ser mansos, vamos falar mansos. Se nós vamos, às vezes, num algum supermercado ou vamos num hospital e acontece alguma coisa, eles fazem pouco caso de nós, demora para atender, vamos chegar com calma, com mansidão, não vamos chegar com gritaria, porque onde há esse tipo de coisas, Deus não atua. O inimigo que gosta de gritaria, Deus gosta de silêncio, Deus gosta de pessoas mansas. E blasfêmias também, falar o nome de Deus o tempo todo nas brincadeiras. Às vezes a gente tem o hábito, eu falo isso por mim também, que eu estou vigiando muito. Ai, meu Deus do céu, ai, Jesus Cristo. E cada vez que a gente fala o nome de Deus, de Jesus, os anjos param para ouvir também nossa oração e vai em vão, e isso é pecado, não devemos fazer isso. E malícia, não podemos ser pessoas maliciosas. Não podemos ser pessoas que às vezes a gente vê outras pessoas na rua e a gente com aquela malícia, a gente comenta sobre aquilo. Nós temos que parar com isso. Olha, antes sede para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Então vamos ser pessoas boas, vamos ajudar as pessoas sem esperar nada em troca, porque o nosso galardão não vem da pessoa que a gente
ajuda, e sim vem de Deus. É dar com a mão direita, o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Então são muitas características de santidade e nós temos que tomar muito cuidado mesmo, porque a Bíblia diz vigiar e orar. Vigiar não é vigiar a vida dos outros, é vigiar nós mesmo, é tirar de nós tudo aquilo que nos afasta de Deus. E porque senão a gente não vai ver Jesus no dia da volta. Porque daí vai chegar a volta de Jesus, ele vai falar: apartai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. E, e é triste, né? E é triste. E eu quero ir para o céu e quero que todo mundo vá, porque Jesus está prestes a voltar e temos que mudar a nossa vida. Então vamos fazer de tudo isso melhor para a nossa vida, essa pandemia que está tendo, que estamos ficando mais em casa. Vamos nos consagrar mais a Deus, vamos fazer uma autoanálise da nossa vida, juntamente com a palavra de Deus, e ver o que está de mais, ver o que está de menos, e vamos nos santificar. Porque santo é aquele que é separado das coisas do mundo. Então, que essa mensagem de hoje possa entrar na mente, no coração de cada um, e vamos continuar estudando na palavra de Deus, no assim diz o Senhor, e ter cuidado com o que a gente ouve de outros, com o que a gente vê. E a Bíblia diz que se o testemunho e o Espírito não tiver junto, não tiver falando com a Bíblia, seja anátema. Então, uma continuação de uma boa tarde e que a paz do Jesus continue em cada um. É meu desejo e minha oração. Amém. Amém.